Bom dia, herdeira! Bom dia, herdeiro! A paz de Cristo, Shalom! No nosso pão diário de hoje, nós vamos falar sobre astrolábio. O que é um astrolábio, Patrícia? O astrolábio vem de uma palavra grega e é um aparelho usado para medir profundidade de poços, também usado para dar direção e navegação aos astrolábio. Astron, que estuda as estrelas, que a tradução direta é estrela, e também Labanon, que significa navegar, que vai dizer aí que é entender o estudo geométrico, usando princípios geométricos para encontrar as alturas dos céus, né, os astros dos céus. E aí a nossa narrativa vai dizer que quando Gagarin ele foi ao céu, né, o primeiro astronauta a entrar em órbita da Terra, ele subiu ao céu e contemplou a distância azul da Terra. Mas ele afirmou que ele não viu Deus, porque ele estava procurando Deus em coisas. Ele não estava entendendo o princípio de como se encontrar Deus. Ali ele usou um aparelho feito por mãos de homens. E a Bíblia vai dizer que para encontrarmos Deus, nós temos o nosso astrolábio, a Bíblia. O nosso astrolábio vai mostrar que quanto mais estivermos conectados com a palavra de Deus, nós encontraremos Deus. Aquele que é discípulo de Jesus, ele tem acesso direto a Deus. A narrativa de hoje fala que Jó, ele é atacado por seus amigos. Jó, ele é enfrentado, confrontado pelos seus amigos. E ali no momento, ele pergunta para ele: não está Deus nas alturas, nos céus, né, vendo tudo que você fez? Se você está passando por isso tudo, por esse sofrimento, e você deve saber que Jó, ele perde ali, né, num questionamento, numa inveja do diabo acerca da vida de Jó. O diabo resolve tirar tudo que Jó tinha, e com a permissão de Deus, o diabo ali tira, né, mata seus filhos, causa chagas no corpo de Jó, faz Jó perder todos os seus bens, seus amigos, a sua autoridade que ele tinha. E agora ele fica ali, depois de ficar mais de uma semana em silêncio, ele começa em acusações contra a vida de Jó. E ele diz que se Deus está deixando Jó passar tudo aquilo é por causa do pecado que Jó escondeu. Então ele fala: porventura Deus não está nas alturas para poder não ver o seu pecado? E algumas pessoas que são incrédulas vão dizer que Deus só está lá no céu, né? Mas a Bíblia vai dizer que Deus, ele se inclina. Olha, coisa linda, lá em Êxodo vai dizer que ele se inclina e vê que o povo está sofrendo, escravizado no Egito. E ali ele cria uma estratégia para libertar o povo. Querida, a minha palavra para você neste momento é: se você está sendo acusado pelos seus amigos, pessoas que te conhecem, mas agora parece que são outras pessoas te ofendendo, te acusando, assim como ele faz, colocando até Deus à prova, dizendo que Deus viu o que você fez e por isso que está te castigando aos olhos de todas as pessoas. Eu te digo, seja como Jó. Jó estava sofrendo sim, mas não foi ele que causou o pecado, não foi ele que causou danos a alguém para que estivesse passando por aquilo. Ele estava sendo tentado pelo diabo, mas provado por Deus. Querido, quando somos provados por Deus, isso quer dizer que Deus já sabe que nós temos estrutura para vencermos a provação. Agora, quando o diabo vier te provar, se revista das armaduras de Deus e faça como Jó. Eu tenho certeza da minha integridade, eu tenho certeza dos meus atos, eu tenho certeza da minha adoração. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que depois de alguns anos de sofrimento que Jó passou, Deus restituiu tudo que Jó tinha e muito mais. E Jó disse: eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos contemplam a bondade e a misericórdia.
Essa palavra eu profetizo na tua vida. Se você conhece Deus, o Deus que cura. Eu conheço Deus. Aleluia, eu já ouvi as mensagens que Deus liberta, eu já ouvi a mensagem que Deus prospera, eu já ouvi que Deus restitui bênção no lar, união, como foi na vida do carcereiro, quando ali Paulo foi na casa dele e ele e toda a família dele se converteu ao Senhor. Querido, se você só ouve falar muitas mensagens lindas, eu quero profetizar sobre a tua vida, que assim como Jó ouvia falar, ele pôde dizer que ele conheceu aquele Deus. Conheça Deus na sua vida agora. Se você precisa de cura, que Deus seja o Deus da cura. Se você precisa de um Deus libertador, que Deus seja o Deus libertador. Se você precisa de um Deus de paz, aleluia, que Deus seja a paz na tua vida. Que seja a área que você necessita, Deus seja na tua vida. Astrolábio, Deus, aleluia, não precisa de instrumento que venhamos usar para vê-lo, para medi-lo, para termos a intensidade dele, assim como esse aparelho é usado no nosso dia a dia. Não, o nosso astrolábio, para nós medirmos o tamanho da misericórdia e da bondade de Deus, é a nossa fé, é a nossa intimidade com Deus. O texto vai dizer: faça hoje essa experiência, localize Deus com o astrolábio divino, a Bíblia, e constante que ele vive no coração de homens e mulheres que nele crê. Cristo é o mediador que anula a distância entre o homem e Deus. Não importa, pode até ir na Lua, pode até ir em Marte. Se não tiver de Jesus para fazer a mediação, nunca vai ter encontro com Deus. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É aquele que cria estratégia para que tenhamos dias de paz, dias de mudança, porque Deus, ele muda história. Fique com essa palavra, querido. Creia, Deus, ele muda história. Tenha Jesus como seu mediador. Tenha o astrolábio, a Bíblia. Aleluia! Para fazer a medição certa, para você chegar até Deus. Fica essa palavra.